Pois é, Sandra, e agora ficam aquelas questões sobre motivação, né? O que a gente sabe sobre esse atirador? Qual o histórico dele? Tinha um histórico aí já de violência, né? Já tinha um histórico de violência, né, Elo? Ele era um veterano da Força Aérea, ele serviu de 2010 a 2014, quando foi expulso exatamente por mau comportamento. Em 2012, ele foi julgado por um tribunal militar depois de agredir a mulher e o filho e chegou a ficar preso durante um ano. Um político da cidade disse que a suspeita é que devem conhecer-se alguém dentro da igreja e tem agido por motivos pessoais. Não se sabe por que ele escolheu essa igreja, por exemplo. O Devin morava em uma outra cidade, também nos arredores de San Antônio, mas a 60 quilômetros de Sutherland Springs. Durante o momento do massacre, ele usava roupas pretas e um colete à prova de balas. As redes sociais mostram que ele era obcecado por armas. Numa delas, a foto do perfil dele era um fuzil. Vizinhos de Devin contam que ouviram tiros vindo da direção da casa dele nos últimos dias, o que sugere que ele poderia estar se preparando para esse massacre de ontem. Os moradores dizem que não é comum ouvir tiros na cidade. Durante a noite, centenas de pessoas se reuniram numa vigília para homenagear as vítimas. E agora, entre os feridos, alguns estão em estado crítico. Elô. Agora, Sandra, o presidente Donald Trump acabou de começar uma viagem pela Ásia, está no Japão, claro, já se pronunciou pelo Twitter, também já deu uma fala sobre isso numa coletiva de imprensa, né, ao lado do primeiro-ministro Shinzo Abe, lá no Japão. O que ele disse, Sandra? Já adiantou que para ele não tem nenhuma relação com toda essa discussão envolvendo porte de armas, especialmente no estado como o Texas. Pois é, imagina se tivesse, né, Aline? Pois é, ele está nessa viagem ao Japão, ele disse que acompanha a investigação e lamentou dizendo que entre lágrimas e tristeza nós continuamos fortes. O Trump disse também que o governo federal está ajudando nas investigações, mas apesar de o autor do massacre ter usado esse fuzil semiautomático, o Trump disse que não se trata de um problema ligado às armas. Vamos ver o que disse o presidente. I think that mental health is your problem here. This was based on preliminary reports, very deranged individual, a lot of problems over a long period of time. We have a lot of mental health problems in our country, as do other countries. But this isn't a guns situation. I mean, we could go into it, but it's a little bit soon to go into it. But fortunately, somebody else had a gun that was shooting in the opposite direction. Otherwise, it would have been as bad as it was. It would have been much worse. Pois é, só que uma das discussões sobre a restrição ao porte de armas aqui nos Estados Unidos é exatamente para impedir que pessoas que tenham problemas mentais tenham acesso às armas. Se Devin não tivesse uma arma, nem seria preciso ter alguém atirando no sentido contrário, né? Esse é o quinto pior ataque com armas de fogo na história dos Estados Unidos e acontece 1 mês e 4 dias depois do mais letal da história do país, que foi aquele massacre lá em Las Vegas, em que 58 pessoas morreram num show de música country. Elô, Aline. Pois é, Sandra, são muitas histórias nos Estados Unidos, a gente vai falar de outra agora. Obrigada por trazer para a gente essas informações.